O modelo social do Bolsonaro é pré-moderno. Isso explica, em boa medida, o forte apreço que ele tem pelas milícias. Essa referência histórica é importante porque a gente se dá conta que esse modelo de milícia, na verdade, não é de todo uma novidade. Ela, de alguma maneira, estava presente, guardadas as proporções e as diferenças históricas, evidentemente, mas já estavam presentes no período medieval, de alguma maneira. E essas sociedades medievais, elas estavam marcadas justamente pela dispersão do poder. Em que sentido? A dispersão do poder militar, do poder de cobrar impostos, da possibilidade de ter uma justiça centralizada, ou seja, muito semelhante com o que tem hoje em disputa no Rio de Janeiro, não é? Em que milícias e também outras organizações criminosas, elas controlam determinados territórios. Não é? Esse período que a gente poderia chamar de um processo de civilização ou de modernização das sociedades europeias e aquelas que se espelham de alguma maneira no modelo europeu, como é o caso da sociedade brasileira, não é? Fez exatamente esse processo, esse movimento, não é? De centralização. Não é? E é exatamente esse modelo de centralização com o qual o Bolsonaro sempre se debate. Não é? Então ele, ao longo da sua carreira, por exemplo, ele se colocou contra a cobrança de impostos. Não é? Ele disse isso explicitamente, que a disposição dele era de sempre sonegar, né? E que ele já sonegaria impostos. Né? Portanto, isso é uma negação do poder do Estado de controlar e ser a única autoridade a cobrar impostos. Da mesma forma, não é? Quando ele valoriza, homenageia, mantém vínculos com pessoas das milícias, não é? E quando ele, no governo, define e estabelece normas que facilitam justamente facilitam com que esses grupos milicianos se armem, né, e passam e com isso facilitam aqueles que têm um controle maior do território. Né? Mas não é só isso. O processo de modernização das sociedades foi também um esforço enorme de contenção dessa pulsão de morte, que é justamente o que a gente vê nas falas do Bolsonaro ao longo de 3 décadas, que a gente tem imagens gravadas dele falando antes de assumir a presidência e depois da presidência. Não é? Então, não é simplesmente um desapreço em relação à vida. É ao contrário, é mais do que isso. É um apreço e uma pulsão de morte. Então, ele deseja a morte, não é? Assim como ele já manifestou diversas vezes. Não é? Além disso, e é também uma característica pré-moderna, é o não conhecimento e a não valorização do conhecimento científico. Não é? Então é exatamente isso que a gente vê. Então a gente fica assustado como é que uma pessoa, um dirigente de uma nação relativamente moderna, como que essa autoridade não valoriza, não reconhece, não é, o conhecimento científico para orientar as suas ações. Não é? Mas é exatamente isso. Então, nesse sentido, a cabeça dele, não é? o pensamento do Bolsonaro, ela está localizada num período pré-moderno. Não é? Agora, como é que a gente entende, por exemplo, como é que isso combina com as Forças Armadas? Não combina. Não é? Isso é o paradoxo. Não é? Porque, afinal de contas, as Forças Armadas elas são a expressão, ou uma das expressões, dessa centralização do poder. Então, na verdade, nós temos aí uma contradição insuperável. Né? Ao mesmo tempo em que o Bolsonaro valoriza e toma medidas concretas para equipar, não é? ou facilitar que essas milícias se equipem, se armem, nós temos ações do Bolsonaro tentando obter o apoio e suporte dos militares. Então nós temos aí uma contradição que me admira muito, que os militares não tenham tido essa percepção até o momento. Na verdade, agora com a prisão do Queiroz, parece que esse aspecto ou essa contradição tenha aparecido de forma mais evidente entre os militares. Não é? Afinal de contas,
a implementação do modelo do Bolsonaro implicaria, ou implica, né, em limitar o poder das forças militares, mas também na capacidade fiscalizadora em diversos outros aspectos da vida, por exemplo, na condução da saúde pública, como nós estamos vendo, né? No controle ambiental. Então, na verdade, todas as medidas, ou boa parte das medidas adotadas pelo presidente Bolsonaro, vem justamente nesse sentido, de desmontar a centralização do poder para que, na verdade, mais crimes possam ser cometidos. Não é? Na verdade, ele não propõe a transferência dessa autoridade para outras instâncias de governo, por exemplo, para os estados ou para os municípios. Na verdade, o que ele propõe, o que ele tem como intenção, é justamente que isso que isso deixe de ser considerado um crime e que o Estado perca a capacidade de fiscalizar e punir. Não é? Com isso, a gente consegue compreender o que ele pretende. E, portanto, é um desastre para a sociedade contemporânea. E, nesse sentido, ele está completamente deslocado no tempo e no espaço. Ele, portanto, não pertence a essa época.